Olá a todos e a todas. Estamos aqui com mais uma edição do Café com Pesquisa. Hoje com um convidado muito especial. Vocês já me conhecem, mas eu vou fazer minha autodescrição novamente para aqueles que não conseguem acessar a minha imagem, né? Eu sou a professora Carmen Lúcia Guimarães de Matos, professora visitante da UFRB, e estou com o cabelo preso, com a maquiagem leve, com um brinco em formato de triângulo, tenho o cabelo curto, grisalho, e estou com uma blusa escura, de cor roxa, com um lenço branco amarrado no pescoço e uma joiazinha pendurada no pescoço também. E nas mãos tem algumas bijuterias, e a parte de baixo vocês não estão vendo, não vou descrever. Né? Atrás de mim eu tenho a cidade de Feira de Santana, que é onde fica uma das sedes da UFRB. Nós temos 7 campos diferentes. E o PPG-CID, que é o programa que eu trabalho, fica no CETENS, que é o centro que pertence ao PPG-CID, e fica na cidade de Feira de Santana, né? O curso de mestrado profissional. E nós vamos, então, apresentar hoje, no contexto do curso Abordagem Metodológica de Pesquisa em Educação, um tema bastante caro a nós todos, que somos pesquisadores, né? Nós vamos falar sobre instrumentos de coleta de dados, e desses instrumentos nós elegemos o Survey, assim que o nosso autor fala, né? Para discutir agora com ele. É uma pessoa que eu prezo muito, já trabalhamos juntos por muitos anos, juntos assim, eu fazia parte de pesquisa qualitativa e ele de quantitativa. Então foram anos de conversa e diálogos contraditórios, né? Eu falava uma área, ele falava outra. Nós nunca discutimos assim, não chegamos a brigar por uma ou outra opção de pesquisa, mas o Francisco Nunes é uma pessoa muito especial para mim. Então, o Francisco tem PhD em educação especial, veja como ele é importante para o nosso programa, que trabalha com educação especial, né? Pela escola Vanderbilt University, ele se formou em 85, né? Fez o mestrado em educação especial também pela George Peabody College, se eu falar errado, depois você me corrige, College Teacher, em 1977. Ele foi bolsista do CNPq e da CAPES, tem pós-doutorado em Ciências do Movimento Humano, em 2004, pela Universidade de Santa Catarina. Foi bolsista da FAPERJ como psicólogo do Instituto de Psicologia, com bacharelado e licenciatura pela Faculdade de Educação da UFRJ, e é professor adjunto, né, hoje aposentado, né, foi professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos, onde exerceu a função de docente e pesquisador em curso de graduação e pós-graduação. Também é professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde exerceu a função de professor e pesquisador da pós-graduação, e professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde nós nos encontramos, né? Onde ele exerceu a função de professor da pós-graduação, também dedicado à questão de educação inclusiva. Ele trabalhou, nessa época, muito com a questão do burnout, que é o cansaço, o extremo cansaço de movimento do professor. Ele vai falar um pouco sobre isso também, com certeza, né? E depois que ele se aposentou na UERJ, ele foi para a UCP, a Universidade Católica de Petrópolis, onde permanece até hoje como professor
do curso de psicologia, da pós-graduação em educação, além de cursos de psicologia em vários níveis e psicologia do trânsito, e trabalha como ergonomista sênior, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia, a CIESB e a Bergo, né? Ele é do Conselho Científico dessas instituições. Então, o Francisco, além de psicólogo, ele é especialista em como o professor, no seu trabalho cotidiano, ele faz movimentos, ele age de uma forma que ele vai estressando o seu próprio corpo, e isso faz um acúmulo vamos dizer assim, de cansaço e de estresse a mais, além do natural, né, da vida já cansativa do professor. Ele trabalha nisso há muitos anos. E, para isso, ele usou muito a survey, que é um instrumento bastante complicado, mas muito utilizado, né? Que a gente chama de levantamento de dados, né? Questionários, survey. E ele vai dar uma aula sobre isso. Eu tenho a honra de receber o meu colega, meu amigo, que é uma pessoa fabulosa e que eu admiro muito. E a UFRB está muito honrada de tê-lo aqui nesse momento, Francisco. Muito obrigada pela sua presença. A palavra está com você. Bom dia a todos. Carmen, eu quero agradecer esse convite, né? Me sinto muito honrado de reencontrar minha colega, que a gente trabalhou junto, quando eu digo junto, é na mesma sala de aula, né? E foi sempre assim um diálogo proveitoso. Estamos aí. Então, Carmen, eu acho que o seu som precisa ser ajustado para a gente ouvir melhor o que você está falando, viu? Bom, meu nome é Francisco Nunes, então eu vou fazer aqui uma autodescrição do que está acontecendo. Eu tenho 1,84 m, trabalho há muito tempo com pesquisa. O que mais que eu tenho que dizer? Estou com uma roupa branca, né? Uma camisa branca. Aqui atrás de mim tem uma parede. No meu vídeo aqui, eu estou vendo como uma parede azul. Uma parede azul. Aqui é o meu escritório simples. É daqui que eu faço minhas lives e outras coisas mais. O que mais? Tem assim, o cabelo curto. Ok. E aí acho que a gente pode começar, não é isso? Bom, vamos chamar de encontro, né? Não é bem uma aula, é uma conversa. Então, nessa conversa, eu acho que vocês podem se manifestar. Eu não sei qual é o regimento aí do curso, né? Se vocês podem interromper ou no final. Hein, Carmen, como é que é? Sim. A nossa dinâmica é a seguinte: como os alunos estão no outra plataforma, nós estamos na plataforma da TV da UFRB e eles estão na plataforma do YouTube. Então, eles podem aparecer ali do lado, né? Você vai ver também no chat. Eu gostaria que todo mundo aparecesse. E aí aparece eles na frente aqui, ó, e vamos conversando, e eles postam as questões, né? Tem vários alunos, hoje tem uma turma enorme, né? E a Laila, a Emanuele, vários alunos dando bom dia para você.
E aí, no final da sua exposição, a gente posta as perguntas que eles têm para você. É assim que funciona, tá bom? Tá bom. Aí você fala 1 hora, 40 minutos, quanto tempo você quiser. Depois a gente abre para perguntas, tá? Ok. Essa é a dinâmica. Bom, então, o nosso objetivo aqui é esse, é introduzir os conceitos fundamentais da pesquisa de survey pertinentes em estudos educacionais e as etapas de construção, quer dizer, construção do projeto, né, de survey e aplicação do instrumento, coleta de dados válidos e fidedignos. Isso é uma questão que a gente vem perseguindo, né? Não adianta só você apresentar dados. Esses dados eles precisam ser dados fiéis, né? Quer dizer, você trabalhou, encontrou resultados, e esses resultados são resultados lícitos, né? E é assim que a gente pode passar adiante. Aqui eu tenho algumas referências em educação, algumas delas relacionadas diretamente com o survey. Por exemplo, esse primeiro aí vocês podem encontrar essa concepção de gestores, né, sobre pessoas com deficiência no trabalho, foi realizada uma rede de supermercados aqui no Rio de Janeiro, e com a gerência, né? A gente queria saber qual é a concepção do gestor, lá, do gerente da loja, a respeito de pessoas com deficiência no trabalho. Que a gente tem legislação para isso, até que enfim, né? Quer dizer, já há muito tempo nós temos legislação. Quer dizer, a cada 100 funcionários, a empresa ela precisa ter 5% de pessoas no espectro, né? Vocês trabalham com inclusão, então, para falar em inclusão, tem que pensar nesse espectro, tá? Aqui embaixo nós temos um livro que eu gostaria de recomendar. Ele está pode trazer na internet. É um livro que foi montado com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E vale a pena, está muito. Quer dizer, eu estou fazendo elogio aqui, mas é porque o livro realmente está muito bom, está muito didático, assim, para quem está começando a pesquisa, né, em educação. Pode passar? Ok. Essa Levi, Gisele Levi, ela foi me orientanda de mestrado, doutorado, e a tese dela, ela escreveu esse livro, né, junto comigo, sobre a síndrome de burnout em professor de ensino regular. Aqui implica em survey, tem questionário sobre isso. Esse livro vale a pena também dar uma olhada, quem estiver interessado no assunto. Esse outro, o assunto semelhante, foi com a Gisele, novamente, com o Carlos Absalão, que é um expert em estatística, né? Então, a gente já vai pegando aí o jeitão do survey. Quando você trabalha com survey, você trabalha nas interfaces. Então, precisa realmente de alguém que entenda bem de psicometria, né? Porque, na verdade, você está mensurando respostas a questionário, a escala e assim por diante. Essa pesquisa aqui foi realizada em 1985, que foi meu início com survey. Eu queria saber das relações da criança com o mobiliário escolar. Aí entra a ergonomia. Se vocês sabem o que é ergonomia, ergonomia é uma tecnologia de interfaces. Ela não é uma ciência. Ela precisa muito assim, é psicologia, a medicina e a engenharia, é basicamente isso. Então, é assim, a ergonomia, como o nome diz, nomos, ergonomia, significa
leis naturais. Então, quando você entra em contato com o ambiente, ou seja, uma escova de dente, uma caneta, tá? Um automóvel, você está se relacionando com esse meio ambiente. Então, a ergonomia se preocupa com essas leis naturais. Essas leis naturais, elas não podem ser contrariadas, porque aí nós temos as rupturas, né? Os acidentes, por exemplo. Então, esse material aqui é sobre mobiliário escolar. Eu tenho assim muita coisa escrita com o pessoal da área da biomecânica. Como eu disse para vocês, a ergonomia ela é interdisciplinar. Então, nós aplicamos, nesse caso específico aqui, nós aplicamos um questionário em professores da rede pública americana, né? Acho que foi o secretário de Educação do Estado, lá do Tennessee, ele permitiu que nós fizéssemos uma mala direta, ou seja, entregar o questionário para os professores por essa via, ok? E houve uma boa quantidade de respostas. Eu me surpreendi, que era uma coisa mais ou menos obscura. Então, na verdade, aqui é o início, né, deu esse meu interesse pelo Survey. Eu descobri que é assim uma tecnologia poderosa, não é, para você obter dados a respeito de uma população. Você trabalha com amostras. E aqui já vale a ideia de que, olha, Survey nada tem a ver com censo. O censo do IBGE é muito bem feito, só que o censo ele não trabalha com amostra. O que é uma amostra? É uma porção, não é, de um grupo maior. Você, quando vai fazer exame de sangue, o hemograma, você, na verdade, não precisa tirar o sangue todo do corpo para ver o que você tem. Você tira uma amostra representativa, ou seja, aquele pedacinho que você tirou da população, ele traz informações que permitem você fazer inferências a respeito do corpo inteiro. O médico vai dizer, você está com uma infecção. Sim, uma infecção é uma inferência que ele faz. Então, acho que fica claro isso, já separar survey de censo, tá? Bom, vamos passar aqui. Aqui embaixo tem um trabalho também interessante. Esse livrinho aqui vale a pena. Esse rei é aqui. Esse. Pode passar. Bom, survey. É também, veja bem, uma tecnologia de coleta de informações. Na verdade, você tem uma pergunta muito grande, mas muito grande mesmo, que você não consegue responder aquela pergunta de uma vez só. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de insatisfação dos adolescentes com relação ao transporte público na cidade, tá? Eu não posso saber tudo assim, eu faço a pergunta. Não, essa pergunta ela tem que ser desmembrada. Esse é o questionário, tá vendo? Olha, ele vai sendo desmembrado. E cada pergunta que eu faço no questionário, ela converge para aquela pergunta maior que eu não consigo responder de uma vez só. Fica claro? Essa é a ideia do questionário. Tá? A gente vai ver as características desse questionário. Agora, tem o seguinte: quando você pensa numa pesquisa, aquilo tem uma história. Na verdade, você pensou porque existe um problema por detrás dessa ideia do projeto. Problema de pesquisa. Toda pesquisa parte de um problema. Quando eu digo problema, é alguma coisa que você tem curiosidade, é alguma coisa que precisa ser respondida rapidamente, porque senão a população toda é dizimada, não é? No caso das pandemias, você precisa ter respostas. E o que mais? Além do problema de pesquisa, você precisa formular perguntas. São as perguntas da pesquisa. E eu sempre falo para os meus alunos, não
coloquem muitas perguntas. Coloque uma pergunta que você está fazendo. Cada pergunta é uma pesquisa. Então, no final da pesquisa, você pretensamente respondeu, conseguiu respostas para aquela sua pergunta. Tem um material, depois eu quero passar para vocês, sobre a questão do pesquisador. O pesquisador ele está muito interessado em responder ou obter resposta de uma pergunta que ele fez. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Você faz a pesquisa, formula a pergunta e, no final, surgem mais perguntas. Dá para entender assim? Essa é a grande frustração, mas a gente continua trabalhando de qualquer forma. Aí vem a questão. Afinal de contas, o survey é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa? Minha gente, ele aparece sempre como uma pesquisa quantitativa. E a aplicação é a mais variada possível. Nós temos survey em educação, em política, em marketing, né? Sociologia, psicologia, e assim vai. É assim, é um levantamento rápido. Você precisa obter uma resposta rapidamente, tá? E de uma forma científica. Você precisa preparar esse material. Existem técnicas, né? Preferencialmente, você deve fazer uma revisão de literatura. Isso também eu tenho insistido bastante. Não adianta começar uma pesquisa se você não fez uma revisão sistemática da literatura. Nós fomos acostumados a vida inteira, eu lembro a minha professora lá no ensino primário, que hoje deve ser o fundamental, ela dizia, não, você tem que ir lá na biblioteca, conversar com a bibliotecária, né, para ver se ela arranja algum livro para você falar sobre esses animais aqui, e eu ia, né? Mas só que o mundo mudou. Hoje você não pode fazer mais uma revisão narrativa desse tipo. Eu quero aquele livro, que aquele livro azul me interessa mais, aquele ali. Não, não é assim. A coisa tem que ter uma visão assim de rigor metodológico, senão a pesquisa cai por água abaixo. Então, minha gente, antes de fazer pesquisa, se interem, fiquem interessados em pesquisa de revisão da literatura ou pesquisa de revisão de escopo. Quer dizer, isso não é assunto dessa aula aqui, mas eu estou chamando a atenção. Antes mesmo de começar com o survey, vocês devem procurar essa literatura, tá? Porque essa é a base. Isso começou na medicina e vem se espalhando pela psicologia, né? Prática baseada em evidência. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas isso vai interessar muito, porque não adianta ficar escrevendo retórica e erudição quando você não tem assim um respaldo rigoroso, né? Então, eu apelo que vocês tenham interesse nessa pesquisa de revisão sistemática da literatura. Dá uma olhada nisso, ver o que é, como é que funciona, como é que você pode entrar nas bases de dados, né? Quais são essas bases de dados, ver a CAPES, o que a CAPES pode oferecer de material e montar um projeto. Antes, veja bem, antes de qualquer pesquisa, de qualquer metodologia. Esse é um deles. Pode passar, por favor. Então, está aqui o objetivo do survey, que nós já falamos, né? Opiniões, comportamentos. Então, essa questão aí do qualitativo, quantitativo, até hoje eu tenho dúvida. Isso não está resolvido na minha cabeça. Eu, até há pouco tempo, fiz assim um levantamento para saber o que os autores falam. Eu cheguei à seguinte conclusão. Quem trabalha com psicologia sabe, você tem os comportamentos encobertos, não é? Nós temos assim a atenção,
comportamento assim, comportamento emocional, ansiedade. Então, esses comportamentos, antigamente, era difícil, você falava, mas como é que eu vou definir operacionalmente? Porque tem essa história. Se você não mede, você não controla. E o papel da ciência é um papel de controle também, não é? Você precisa ter medidas. Então, o survey, ele é uma técnica assim maravilhosa, né? Para você produzir dados, tá? Mas você precisa ter essa dimensão. Então fica lá, a pesquisa quantitativa ou qualitativa? Eu cheguei à seguinte conclusão: você faz uma pesquisa, tá? Você pode trabalhar com comportamentos encobertos, só que no final você vai aplicar medidas. Eu não vejo nenhuma desmérito porque a pesquisa é qualitativa, que faltou medida, não é bem assim. É como se vocês fizessem assim uma espécie de acordo, né? Ela é quali-quanti, ela não pode ser diferente. Se alguém me apresenta um survey exclusivamente com textos assim, quais são as suas impressões sobre esse jardim? Aí a pessoa escreve. Aquilo que ela escreve, pode ser transformado em número também, né? Eu posso ver a frequência de ocorrência de determinado termo dentro dessa narrativa, né? Isso aí vai me dar indicadores, tá? Vai dizer qual é a direção que essa pessoa está tomando, o que é importante ali, mas vamos passar adiante. Essa questão da qualidade e quantidade, eu acho que vai aparecer sempre. Não sei como é que vocês podem passar isso. A característica, olha só, investigação quantitativa, tá? A coleta de dados, ela deve ser padronizada, né, a respeito de opiniões, atitudes, concepções, né? Nós fizemos lá a concepção dos gerentes do supermercado sobre pessoas com deficiência. A gente ouviu todo tipo de informação. Essas informações, elas foram apresentadas em categorias. Essas categorias trabalham com frequência de ocorrência, tá? Quantas vezes apareceu isso ou aquilo? Questionários, entrevistas estruturadas. A entrevista e o questionário, ambos são instrumentos de coleta de dados, tá? Essas entrevistas, elas podem ter perguntas fechadas, perguntas abertas. As perguntas fechadas, elas tranquilamente são mensuráveis. As perguntas abertas, você precisa se utilizar de alguma metodologia para sistematizar esses dados. Pode passar adiante. Aqui tem as características do survey, né? Padronização do instrumento. O mesmo conjunto de perguntas, isso é fundamental, deve ser aplicado em todos os membros daquela amostra. Porque eu disse para vocês, a gente não trabalha com a população inteira, que é loucura, né? Você pega uma amostra que seja significativa. Uma amostra da qual você pode fazer inferências, tá? Quer dizer, o que vale para o que está acontecendo nesse pedacinho aqui, vale para o organismo inteiro. É o caso do sangue, né? Do hemograma. Uso de dados quantificáveis, ou seja, fica difícil trabalhar com um questionário, com uma entrevista que você não tenha medidas, não tem condição. Representatividade da amostra, isso tudo bem, por isso que eu digo, tem que trabalhar com estatístico, tá? Você tem as características da população-alvo, então, aquela amostra, ela deve ter os elementos da amostra, eles podem ser generalizados, tá? O que vale naquele pedacinho vale para todo mundo. Olha só, isso é questão de custo, né? Quanto custa, por exemplo, no caso do censo,
é muito caro. O IBGE fala, e é verdade, a pesquisa deles é bem feita. Agora, a FGV, por exemplo, eu até vou sugerir para vocês, é uma pesquisa que eu sou sujeito da pesquisa já há anos. Todo mês eles telefonam para minha casa. É um survey via telefone. Muito bem construída. Parabéns para o FGV, porque é sobre economia. Então, eles fazem perguntas do tipo: o senhor acha que a inflação vai subir quantos dígitos? Né? Entendeu? Todo mês a mesma. E, às vezes, eles mudam, né? Dependendo do que está acontecendo no mundo. Por exemplo, tem uma guerra que está aí. Né? Eles perguntam: o senhor tem alguma opinião a respeito da guerra? Né? É por aí. Viu? Então, se interessem pelo FGV, que é uma escola, é uma escola. Você olha aquilo, inclusive isso. O survey, ele se vale muito de perguntas já feitas, tá? Por exemplo, escalas. Tem um autor, o Walton, trabalha com qualidade de vida, e a gente ouve muito, vamos fazer uma pesquisa sobre qualidade de vida no trabalho, vamos aplicar um survey para ver o que está acontecendo nesse ambiente de trabalho. Então, vocês têm que pensar nesse... Eu me perdi tanta informação. Desculpa, peraí. Sim, eu estava falando do Walton. Ele criou uma escala nos anos 40, 1940 e alguma coisa. Veja bem como é antiga. Até hoje, quando você vai montar uma escala sobre escala de vida, sobre qualidade de vida, você apela para o Walton. Sabe o que significa isso? Que ele fez a coisa tão bem feita, tão bem definida, que você tem que, como diz aqui, tirar o chapéu. Assim, realmente, esse rapaz é um gênio. Entendeu a ideia? Então, é tão redondinha a pergunta que ela se encaixa em qualquer situação de trabalho, né? Qualidade de vida. Há pouco tempo a gente foi mexer com qualidade de vida, é uma salada, sabe por quê? Porque nós temos ainda uma busca por uma definição que não é ainda a definição operacional. É uma definição antes da operacional, tá? Que você vai montando aquilo até que um grupo tenha consenso. Não, vamos usar essa aqui. Mas repare, principalmente assim, olha, doenças, né? Se você pegar a Organização Mundial do Trabalho, veja que de vez em quando aquele rótulo de doença ele se modifica, tá? Por exemplo, na década de 60, eu lembro, na faculdade, homossexualismo era visto como doença e até definido como doença. Acreditem ou não. Hoje, não, você não pode nem falar isso, não existe. Ele se transformou. Então, eles chamam de definição constitutiva, né? Assim um ensaio e erro. Um ensaio e erro até que se chega a um ponto, mas é que eu digo, ciência é um saco sem fundo. Tá? Que você vai fazer perguntas aí, criam novas perguntas em cima daquela. Pode passar adiante. Generalização de resultados, já entenderam o que é, né? Etapas essenciais. Definição de um problema. Olha só, a pesquisa, qualquer que seja, ela parte sempre de um problema. Ou é um problema pessoal, ou é um problema da comunidade, tá? Tem um problema. Aí você, em cima desse problema, você vai eleger a pergunta da pesquisa. Tá? Mas para você obter a resposta a essa pergunta, no caso nosso aqui, vamos pensar no questionário, né? No questionário, o roteiro.
E esse questionário ele é construído dentro de uma técnica, né? É bom, se vocês forem fazer um survey, chamar alguém que entenda, que já tenha participado disso, tá? É sempre aquela ideia. Todas as perguntas do survey, elas convergem para aquela pergunta central. E você tem, assim, os blocos de asserções. Dentro do survey, se ele for longo, por exemplo, você tem os blocos de asserções. As asserções, elas tratam de um mesmo aspecto dentro daquela pergunta maior. Não sei se dá para vocês entenderem, tá? Planejamento e seleção da amostra. Isso aí tem que fazer um cálculo amostral. É bom chamar o estatístico. Ele vai dizer, não, essa amostra tem que ter o tamanho tal, porque tem tanto da população, tá? Francisco, Oi. então, eu chamo, o que você chama de asserção, que é tipo mais uma tradução, né, do inglês, eu chamo de afirmação. É a mesma coisa? Isso aí é discutível, né? Pode ser pergunta, é isso que eu estou passando. Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmativa. Uma afirmação, uma afirmativa. Pode ser. Que o problema de asserção e afirmativa é que a asserção pode ser uma negativa também, né? Enquanto que a afirmação sugere que seja só uma afirmação positiva, enquanto que não é, né? Não, aí é preciso tomar algum cuidado, que é o seguinte: as perguntas devem ser transparentes, objetivas, diretas, para evitar qualquer ambiguidade. Se você tem ambiguidade no questionário, a pesquisa inteira está perdida, porque uns entenderam de uma maneira, por exemplo, agora, se eu usar essa palavra asserção, pode ser que tenha várias interpretações. Uhum. É por isso que eu perguntei. Nós temos um problema atualmente na educação especial, que é desenho universal. Olha só, não é desenho. Universal Design. Não é desenho, né? Design é um framework, né? É um framework, né? O design é um delineamento. Uhum. Então, como a gente está fazendo um paper agora justamente para discutir essa questão, eu sugeri que fosse chamado de arranjo, porque nós já temos na psicologia arranjo de contingência. Se eu falo em arranjo universal, eu estou falando mais próximo do que está acontecendo. Tá? Aí vem a ergonomia, vem uma opção de outras coisas. Né? Aí, desculpa eu interromper, mas aí eu estou tentando esclarecer um pouco mais o que você está falando e entender um pouco mais, que também você sabe que eu tenho minhas dúvidas com relação a survey. Quando você falou um pouquinho anteriormente, qual é assim, a amostra, né? Que tem que ter uma amostra, que a partir da amostra, não é como o IBGE, que é mais generalizado e tal. Eu sempre tive essa dúvida. Quanto significativa é uma amostra? E existe um percentual? Existe um número ideal em relação a um determinado grupo? Qual a sua opinião sobre isso? Porque eu sei que tem milhões de respostas, mas eu queria ouvir a sua opinião. Quer dizer, existe um número ideal? Olha só, existem fórmulas complicadas, né, para calcular o tamanho da amostra. Você já deve ter visto isso. Uhum, uhum. Tá? Eu tenho que acreditar naquele profissional. O estatístico diz, a amostra ela precisa ser dessa forma, dessa e dessa. Aí tudo bem, vamos lá, ele é o especialista. Eu tenho dúvidas também. Por quê? Por que esse número aqui? Por que 200 pessoas e não 300? Não sei. Será que a amostra de 300 ela é mais significativa do que a de 200?
A questão é econômica. Gasta muito dinheiro. Quanto mais Exatamente. Mas vamos dizer uma coisa mais simples hoje em dia, por exemplo. Às vezes eu tenho mania de pecar por excesso. A gente da nossa geração tem essa mania de exagero, né? Então, por exemplo, às vezes quando eu peço uma revisão de literatura para um determinado aluno, eu falo assim, olha, no mínimo 100 textos. Mas aí ele pega texto de tudo quanto é lugar. Aí fica, quer dizer, aí fica uma amostra contaminada pela qualidade do que ele acessou. Aí você fala, não, são 100 textos científicos só em artigos do Cielo, Pá e tal, tal. Aí ele vem só com aqueles textos pesadões que também não representam o outro lado da questão. Quer dizer, no caso, é bem mais simples do que você está colocando. A amostra em termos de sujeitos a serem entrevistados, sujeitos a serem questionados. Eu estou falando amostra no sentido geral, assim. No nosso caso, neste momento, desse grupo, seria a amostra para a revisão de literatura, porque eles já estão no pré-projeto, estão fazendo um projeto para apresentar agora a qualificação do projeto. Então, assim, o que você sugere para os nossos alunos? O que eu posso sugerir é seguir a metodologia da revisão sistemática da literatura. A revisão sistemática da literatura ela tem uma parte que chama critério de exclusão, tá? Então, você já tem a pergunta da pesquisa. Pela pergunta da pesquisa, você traça uma espécie de perfil. Quais são os artigos que lhe interessam, tá? E, por exemplo, os últimos 3 anos, os últimos 5 anos, a partir daí, você vai saber o que você vai retirar. Tem que ter o perfil do que você precisa em termos de dados. Por exemplo, eu só quero artigos que tenha uma criança na idade tanto a tanto. Adolescente já não serve mais, então está excluído. Tem critério de inclusão e exclusão. Isso é fundamental. Senão você pega lixo. Você pode pegar a literatura grey, como é que chama? Literatura cinzenta, sabe o que eu estou falando, né? É coisa que não tem muita credibilidade, tá? Ou então só quero revistas top. A Revista Brasileira de Educação Especial, ela está no top de linha. Importantíssimo. Quer dizer, supostamente, os artigos que lá estão, eles têm credibilidade. Você já deve ter notado, revistas estrangeiras, inclusive, que têm, assim, abaixo da crítica. Os caras, até para definir o objetivo da pesquisa, você fica procurando e não acha. É isso? Então, o critério de exclusão funciona. Responde. Veja Acho bem. que responde sim. Se você deu uma direção, um foco do trabalho. Gente, faz por exclusão que é o mais correto. Eu concordo com você. É o mais viável, não é que é o mais correto, é o mais viável. E segue os princípios da Revisão sistemática da literatura. revisão sistemática. E aí eu convidei aquela sua amiga Sim. lá de Portugal para ela falar sobre isso, mas não vai dar para ser nesse bloco de aulas, que a gente já está no final do semestre. E a gente teve sexta-feiras assim, inúmeras sem aula. Então, eu tenho uma dificuldade de cumprir o meu cronograma de aula. Então, eu vou ter que colocar ela para o final mesmo, ou um dia especial. Mas eu já combinei com ela e ela já acertou comigo de falar sobre revisão sistemática. E aí fica legal, né? Eu trabalho com essa professora já tem uns 12 anos. A gente tem bastante coisinhas. Fala o nome dela e o que ela é, por favor. É Silene Medrado. Hum. Silene Medrado. Uhum. Eu acho essa questão ela é de muita importância, porque, como eu disse, antigamente era assim, a tia dizia assim, não, vai lá na biblioteca conversar com a bibliotecária. Acabou isso. E olha, a questão da revisão de literatura, eu não quero nem que meus alunos chamem de a revisão, não é a pesquisa de revisão. Porque você precisa
ter como é que eu vou dizer? Uma responsabilidade sobre isso, porque até os professores, eles diziam assim, esse aluno aí não serve para nada, vamos dar, então, uma revisãozinha para ele fazer. Não é assim? Ele faz uma revisão de literatura e está tudo resolvido. Acabou isso, tá? Ela é extremamente valorizada, porque tem tudo a ver com prática baseada em evidência. Tá? Isso veio da medicina também. Então, a gente vai saber se determinado procedimento, se ele funciona, se ele tem impacto. Né? Vamos pensar na área da saúde. Né? Você pode entrar num consultório, não precisa dizer qual é o profissional, mas uma pessoa de saúde diz assim para você, esta doença não tem cura. Aí eu olho bem assim, qual será a revisão que ele fez para dizer? Porque quando ele está falando um absurdo desses, pode ser que alguém esteja encontrando a resposta que ele não sabe. Você já notou a responsabilidade de dizer isso? Os papers estão rolando. A minha universidade recebia paper 24 horas por dia. De madrugada estava chegando um paper novo. Se você está fazendo uma revisão da literatura, usando esse critério, por exemplo, de inclusão e exclusão, você sabe exatamente que aquele texto, não é, que foi publicado ontem, ele tem uma importância fundamental, porque o estudo foi feito controlando-se as variáveis, né? De uma forma adequada e assim por diante. Vamos passar adiante? Pode passar. Vantagens. Alcance de grandes populações, economia de tempo, produção de dados comparáveis e replicáveis. Isso aí é quando você tem uma amostra muito bem extraída do universo. Tá? Tá tudo sob controle. Você chamou o profissional, não dá para fazer amadorismo, não dá mesmo. Hoje, a gente trabalha nas interfaces. O profissional nenhum hoje consegue fazer o seu trabalho sozinho. Ele precisa compartilhar. Concordam comigo? Eu queria saber. Porque fica difícil, né? Vamos passar adiante, então. Aí vem a pergunta de novo. Parece que isso aqui vocês já entenderam qual é a minha angústia, né? Eu não tenho a resposta, não. É sempre assim. Terminou de fazer, tem dados qualitativos, aplique medidas. Tá? Perguntas abertas que permitem respostas descritivas e exploratórias. Se a pergunta é aberta, qual é a sua opinião sobre isso ou aquilo? A pergunta está aberta. Tá? Agora, se você perguntar, presta ou não presta? Aí acabou, está fechado. Não tem para onde você fugir. Pode passar. Sim, espera um minutinho. Você se sente satisfeito com o nosso atendimento? Olha só. Sim, não. Agora, olha a diferença. Quais são suas sugestões para melhorar os serviços? Aqui você se espalha, não é? Você se espalha, mas vai chegar num momento que você vai precisar pegar esse discurso, essa retórica, e vai transformar em medida. Senão você não controla. Pode passar. Característica, amostra, a gente já viu esse subconjunto, né, de um conjunto maior, representa os elementos retirados da população. É para você fazer inferências, generalizações sobre as características da população como um todo. Alguma dúvida aqui? Eu acho que não, né? A amostra é isso, é apenas essa porção. A população é o conjunto completo de elementos que possui uma ou mais características em comum, foco do estudo. Pode passar adiante. Pensa sempre no hemograma. Representatividade. A amostra deve ser representativa do universo. Ela representa, ela reflete. Tudo que acontece no pedacinho está acontecendo lá no geral. Tá? Vamos lá. Tipo de amostra, aqui são os tipos. Eu não posso entrar muito em detalhe, porque senão é uma aula. Amostra aleatória. Todo mundo tem a mesma chance de ser sorteado. Por exemplo, eu estou na FGV como sujeito, participante da pesquisa.
Eu fui sorteado, eu não teve pistolão, não teve nada. Não ganho dinheiro. Tem pesquisa que se ganha dinheiro também, survey. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito, não. Mas eu lembro lá, os americanos, eles não sei se ainda tem esse hábito. Tinha muito estudante lá se candidatando. Não, é um dinheiro bom. Então, ia lá, tomava uma injeção. Claro, é tudo sob controle. Isso aí não é da injeção, mas... Vamos lá. Vamos ver que eu quero falar do... Atributos críticos. Bom, formato estruturado, perguntas pré-definidas facilitam isso. Aquela ideia. Vá procurar autores que já fizeram essa pergunta. Veja como é que ele trabalhou, como é que ele desmembrou aquela pergunta maior em perguntas pequenas. Hoje é difícil um estudo assim totalmente original. Alguém já fez a pergunta. A revisão sistemática da literatura vai apontar isso aí. Tá? Vamos lá. Tipo de coleta de dado, tá? Survey pode ser aplicado no seguinte formato: online. Muito bem. Vocês já fizeram pesquisa online, né? É o que eu faço. Não. Volta. Eu posso fazer um questionário online. Mandam para minha casa. Sabe qual é o grande problema do online? Pode passar adiante, por favor. Olha só. Online, eu posso estar muito ocupado lá no meu escritório, aí eu digo assim para a secretária: responde isso aí para mim, tá? Senão vai ficar chato. Aí a secretária vai lá e responde. A validade desse estudo não existe. Entenderam o problema? Tem que tomar muito cuidado com essa online. Entrevistas presenciais. Essas têm vantagens e desvantagens. Vantagem é que você está olhando olho no olho. Mas a outra é o seguinte: a pessoa humana, ela é vaidosa. Se você perguntar sobre bomba atômica, como é que produz uma bomba atômica, ele não quer dizer que ele não sabe. Ele sabe, ele vai falar algumas coisas, como é que constrói a bomba atômica. Entenderam a questão? Mas é sempre melhor, se for assim, sai caro, entrevista presencial. Eu lembro que eu participei como coletor de dados e eu tinha que pegar a condução. Olha só, cada agente pegando a condução para ir lá entrevistar alguém é custo. Telefônica, o que eu tenho feito na FGV, está dando certo, tranquilamente. Já sei até o que ela vai perguntar. Só que é interessante porque varia, né? Aí você tem que raciocinar quantos dígitos você acha que a inflação vai... É muito bom. Por correio. Correio aqui a gente tem um pé atrás, né? Será que eu vou receber o questionário pelo correio? Se ele vai chegar direitinho, tá? Agora, tem um assunto aqui, que não pode faltar no survey em qualquer outro tipo de pesquisa. Qual a utilidade do TCLE, tá? Ele é um documento fundamental na ética da pesquisa, especialmente em estudos envolvendo seres humanos. É o seguinte: você se vai aplicar um questionário, esse questionário, todos os questionários devem vir acompanhados de um termo de compromisso livre e esclarecido, tá? Ali você vai dizer que você está realizando um estudo, tá? Que o estudo tem objetivo de fazer isso ou aquilo, que você vai precisar da colaboração do fulano lá, né? E que a participação dele da pesquisa não implica em risco, né? Risco de vida até, por que não? O que mais? Que não vai ter nenhum problema se ele quiser se retirar a qualquer momento do estudo, a qualquer hora. Entenderam a ideia do documento? Esse documento, vamos passar adiante, pode ser que ainda tenha mais coisa aqui. Ele mostra, assim, uma certa fidelidade do pesquisador com o pesquisado. É uma questão, assim, moral,
não é? Ética e moral. Você tem que passar pelo comitê de ética da universidade. A universidade de vocês tem um comitê de ética, né? Você está protegendo o participante, né, de se retirar a qualquer momento, sem trazer qualquer prejuízo. Então, essa linguagem que você vai usar, não precisa usar a linguagem sofisticada, não, linguagem técnica, nem faz sentido. Você tem que usar uma linguagem coloquial, tá? Uma linguagem do cidadão comum. E vai falar de objetivo, procedimento, é tudo isso, permitindo que tome uma decisão informada sobre sua participação. Aí eu posso decidir, vou ficar ou não. Fica claro? Aliás, eu não falei de linguagem. Linguagem em pesquisa é fundamental, porque vários autores já disseram a mesma coisa. Ciência nada mais é que uma linguagem bem construída. Quando eu falo linguagem bem construída, é que a população que está dialogando comigo, ela é capaz de consumir aquilo que você está dizendo, ela consegue decodificar, interpretar o seu discurso. Tá? Então, muito cuidado, por exemplo, já foi aplicado um survey em operários. Pode ser feito, sim, operário com uma escolaridade baixa. Então, olha os cuidados que você tem que tomar. Ok? Então, ele não vai entender se você usar uma linguagem mais sofisticada. Isso invalida o estudo, viu? A questão da validade. Validade é isso. A validade de construto é ter certeza que aquela pergunta que você está fazendo, ela tem efeito. Ou seja, aquela pergunta, ela é válida. A validade de construto, ela mede aquilo que ela está se propondo a medir. Validade de prognóstico, aí já é outra coisa. Mas vamos passar adiante. Consentimento informado, é isso aí. Ó. Transparência nas relações entre pesquisador e o participante. Pode ser que alguém esteja usando a sua resposta para ganhar dinheiro. Sei lá, tomar decisão. Eu tive uma discussão, uma mocinha aqui na porta do laboratório aqui em Copacabana. Ela fica lá fazendo perguntas. Aí eu perguntei a ela, né, se tinha algum papel dizendo qual era o objetivo daquela pesquisa. Ela não tem. Quer dizer, a empresa mandou. É alguém que está ganhando dinheiro nas suas costas. Você pode ir no McDonald's, aí deve ter McDonald's também, né? Tem lugar, tudo que é lugar tem. Tem McDonald's aí, né? Provavelmente. McDonald's pode pensar assim, peraí, a gente está vendo essa quantidade de tomate que vai para o lixo. A gente vai ter que saber do nosso cliente se ele não gosta de tomate, se ele gosta de tomate, entendeu? Aí, dependendo da resposta, eu vou comprar menos tomate. Olha aí a quantidade de dinheiro que eu vou deixar de gastar. Alguém está me usando. Mas o que eu ganho de troca? Educação dos participantes. Claro, você pode. Eu comecei a fazer um estudo, né, com o estatístico. A gente queria saber acidentes com bicicleta aqui no Rio de Janeiro. Veio um profissional lá da França, ele falou o seguinte, que a bicicleta é o veículo de propulsão humana mais perigoso que existe. Muita gente morre porque andou de bicicleta. E coisa à toa. Então, nós aproveitamos assim muito da conversa, né? Principalmente lá no bombeiro. Eu queria que o bombeiro cedesse os dados, mas foi impossível, nem não adiantou. Aí eu fiquei sem saber quantas pessoas morrem, porque tem muita gente aqui no Rio que anda de bicicleta e morre. Eu sei que tem acidente com bicicleta. Aí eu fiquei sabendo, através do bombeiro, que tem gente que atravessa quase que a cidade inteira, porque não tem dinheiro para pagar a condução,
de bicicleta. Olha, é um estudo bonito, podia fazer prevenção de acidente, mas não pôde, porque tem, assim, uma conotação política, né? Pode pegar esse dado, passar para a mão de um político, o político fatura em cima. Vamos passar adiante. Cumprimento de normas legais, tá? Sim, você tem que atender às normas. Isso aí é óbvio, né? Garante os direitos do participante, mas também fortalece a integridade e responsabilidade dos pesquisadores. Então, minha gente, por favor, se você tem pretensões de desenvolver um projeto, eu estou falando aqui survey, mas pode ser um outro qualquer, um outro assunto aí, experimental, não sei. E vocês pensem nesse termo de compromisso, né? Vamos passar adiante. Procedimentos na construção de perguntas. Bom, claro, você precisa definir claramente o objetivo do seu. O que você quer? Ou seja, o que você quer é a pergunta que você está fazendo. Tá? Utilizar a linguagem clara e objetiva e direta, né? As perguntas devem ser compreensíveis para todos os respondentes. Aí, você tem que calibrar o nível, né, para aquele tipo de população. Falar bonito, termos técnicos, isso aí só vai atrapalhar, isso vai invalidar. Tanto que você tem que fazer ensaios. Você aplica assim nos seus conhecidos, que não fazem parte da pesquisa, você pergunta se eles estão tendo alguma dúvida. Tem técnica para você trabalhar com isso, eu não tenho aqui comigo, mas diferencial semântico. Olha que bonito isso nesse título. Procura ver o que é isso. Diferencial semântico na construção de perguntas, né, para questionário de survey. Pode passar adiante, por favor. Procedimento utilizado na construção. Ainda garantir validade, é o que eu disse, né? A validade de construto, principalmente, ou seja, você ter certeza de que o que você está perguntando é aquilo que você quer perguntar. Tem isso também. Eu levanto o braço, faço uma pergunta pensando que eu estou perguntando que eu quero eu mesmo, que eu quero perguntar, e eu não estou perguntando aquilo que eu quero perguntar. Vai, Carmen. É o seguinte, nós temos, são 11, quase 11h10. Então, eu queria que você pegasse uns 5 minutos para finalizar, para a gente poder oportunizar dos alunos fazerem as perguntas. Porque a gente começa a sentir falta. Se eu tive dúvida, eu imagino que eles também possam ter, né? E eu acho que é mais importante esse diálogo de você com as perguntas deles, até porque o acesso a esse slide você pode passar para a gente, né? Concorda? Tá certo. Então, eu vou dizer o seguinte: quando eu vou falar em alguns tópicos aqui, vocês vão procurar lá na literatura para passar adiante. Perguntas fechadas e abertas de forma equilibrada. Tudo bem, a gente já conversou sobre isso. Evitar perguntas tendenciosas, do tipo assim: você não acha que o Fluminense é muito melhor do que o Flamengo? Olha só, você já está dando a resposta na bandeja, não pode. Imparcialidade. Pode passar adiante. Teste piloto, isso é fundamental. Muitas vezes a gente é cansativo até, mas se tiver problema, aí alguém vai dizer, não entendi. Revisar e ajustar o questionário. Então, você recebe feedback, né? Faz melhoria, aumenta a validade e confiabilidade. Para passar adiante, aqui é o seguinte, exemplo, perguntas claras e objetivas, questionário survey. Está aqui, perguntas fechadas. Oferece opções de respostas limitadas. Aqui. Você tem a pergunta aberta aqui em cima. Qual é a sua... Não, tem a faixa etária, está aqui. Aqui só tem pergunta fechada. Não tem mais... Pode passar adiante. Fica nisso. Aberto, fechada. Tem que haver um equilíbrio. Múltipla escolha. Está aqui. Você pode marcar mais de uma questão. Isso aí você já sabe o que é. Pode passar. Está quase acabando, eu acho. Escala Likert. A escala Likert é aquilo ali.
De 1 a 5, você acha que o atendimento aqui está sendo confortável, está sendo prazeroso? Aí, aqui você tem uma escala Likert de 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tá? Não passa disso. O ideal da Likert é de 5 a 7 pontos. E cada ponto desse tem um valor numérico, de 0 a 5, por exemplo. Tá? Pode passar. São medidas, pode passar. Sim, a coleta de dados, você reúne as informações, tá? O sistema facilitando a análise estatística. Análise de opinião, concepções e preferências. Tudo bem, você transforma isso em números, pode passar. Satisfação, isso eu já tive a oportunidade de participar de um negócio que chama cliente oculto. Não sei se vocês já viram isso. Completamente antiético. Aí o incauto, eu fui junto com uma amiga para coletar dados numa sorveteria. A coisa consiste no seguinte: você que é observador, entra na loja de sorvete, né, a pedido do dono da sorveteria, aí você vai observar o comportamento dos funcionários, você vai observar o uniforme, muito bem feito, por sinal, uma escala, tá? E você tinha que colocar os itens. Se estava bem maquiada a moça, se ela pegava em dinheiro junto com sorvete, se aquela cumbuca lá que fica água, se a água está limpa. Então, eu não faria mais isso. Eu fiz assim por ingenuidade. Quer dizer, eu não coletei o dado, eu fui acompanhando a moça que foi comigo. Eu achei assim muito bem feito para análise de trabalho, mas, do ponto de vista ético, eu não sei o que o dono da sorveteria vai fazer depois daquilo. Pode passar. Feedback de eventos. Sim, a gente tem no final do evento. Você gostou do evento? Qual foi a palestra que você mais gostou? Não é isso? Tendências. Dependendo do que você vai responder, aí o dono lá da empresa pode fazer um planejamento, né? Segmentação de público, demográficas, comportamentais. Pode passar adiante. Planejamentos estratégicos, adaptando produtos e serviços às necessidades dos consumidores. Estudo de saúde pública, sim, você pode colocar questões de hábitos, né? Sei lá, lavar as mãos. Muita gente não sabe disso, que usa o banheiro e não lava as mãos. Parece que os homens não costumam lavar a mão. Fizeram qualquer coisa aí. Você põe uma câmera e não identifica as pessoas. Alguma coisa tem que ser feita. Mas é survey também. Pode passar? Vantagem do modo de aplicação. Pode passar o survey. Vamos lá. Online. Eu já conversei sobre isso, não já? Vantagens. Survey online. Aí, custo relativamente baixo, cobertura geográfica ampla, respostas automáticas, rapidez na coleta de dados, facilidade para anonimato, né? Que pode aumentar a sinceridade. Vamos lá. Online, risco de baixa taxa de resposta, pode excluir populações sem acesso à internet. Pode, claro. Tem muita gente, mas eu não tenho celular, aí está fora. Menor controle sobre quem está realmente respondendo. Sim, isso eu já falei. A secretária faz por mim. Dificuldade esclarecedora, pode passar? Perguntas abertas. Você pode livremente... É isso que a gente já viu. Só que não tem número ainda. Exemplo, qual foi a sua maior dificuldade ao participar do curso online? Descreva brevemente. Isso é completamente aberto. Pode ir. Face-to-face, vantagem e desvantagem. Vamos lá. Maior controle sobre a aplicação. Pode alcançar público que não usam a internet. Alta taxa de resposta. Possibilidade de observação de reações não verbais. Isso é importante. Tá? Essa eu acho que é a maior vantagem do face-to-face. Vamos lá. Presencial, desvantagem, alto custo, claro, é isso que eu falei, vai se deslocar, causa viés,
Resposta influenciada pela presença do entrevistador. Eu posso ficar inibido. Logística completa, especialmente em áreas remotas. Tá, pode passar. Autoaplicação no papel. Vamos lá. O que acontece? Pode passar. Maior privacidade ao respondente. Pode ser aplicado em contexto específico, escola, empresa, está lá. Ele leva o papel e faz. Custo relativamente baixo em comparação com entrevistas presenciais. Sim, claro, no papel. Vamos lá. Autoaplicado no papel também. Risco de erro e de preenchimento. Necessidade de coleta física dos formulários. Quem é que vai pegar isso? Pode ter baixa taxa de retorno, especialmente sem supervisão. São erros que a gente comete. Pode ir adiante, por favor. Correio, que a gente já viu também, atinge a população sem... até pode ser mais confiável. Eu não sei aí como é que funciona o correio, né? A área rural fica prejudicada. Anonimato, pode passar. Correio, taxa baixa de resposta, tempo de espera longo, custo de envio e no retorno, para haver perda de correspondente. Pode passar. Por telefone, vantagem e desvantagem, vão ver. Mais barato que o face-to-face, claro. Pode alcançar regiões geográficas diversas rapidamente. Permite esclarecimentos. Vamos lá. Permite esclarecimento imediato de dúvidas do respondente. Também. Vamos lá. Isso é bom vivenciar, né? Desvantagem, queda na taxa de resposta, respostas podem ser mais curtas e apressadas, gerar viés. Isso aqui vale para o celular, viu? Vai adiante. Pronto. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Não sei se... Desculpa o tempo, viu? É porque é muita coisa, eu fico achando isso é importante. Mas não é porque eu acho, é porque é importante. Aí... Olha, Francisco, melhor impossível. Eu acho que o tempo que a gente tem é muito curto para uma coisa que a gente estudou, às vezes, anos e anos e anos e anos, né? Então, os alunos têm uma amostra, né? Uma amostrinha, e eles, então, podem buscar, inclusive com você, com o seu material, comigo, dentro do que eu posso responder, mas eu acho que atendeu plenamente o nosso objetivo de hoje, que era cobrir uma temática que não é muito ventilado, porque as pessoas não conhecem, porque as pessoas não fizeram, mas praticam o tempo todo. Isso me preocupa, porque fazem o questionário, fazem o levantamento, mas não dominam a técnica de fazer isso. Assim como a entrevista, né? Que a entrevista etnográfica, por exemplo, que é uma entrevista bem específica, que é a entrevista aberta. Você falou, tem a questão das análises. É muito importante você dominar algum critério de análise, categorização de dados e tudo mais. Vamos ouvir algumas perguntas. A Rosiane, o senhor acredita que o Survey, mesmo sendo predominantemente quantitativo, pode captar nuances subjetivas importantes em contextos escolares? Como isso se manifesta nos resultados da sua pesquisa? É muita pergunta, né, Francisco? Essas nuances subjetivas é o seguinte: a gente, em psicologia, tem comportamentos encobertos. Hoje em dia, você já trabalha com comportamentos encobertos. Vamos pegar o exemplo aqui, um trabalho sobre atenção. Atenção, né? Atenção ao farol, atenção de um modo geral. Não há problema nenhum, você pode mensurar, inclusive. A atenção foi um problema tão sério na psicologia que ela passou 50 anos sem mexer, porque os psicólogos diziam assim, isso aí não adianta, a gente não vai encontrar nenhuma medida para como é que mede a atenção. E todo mundo fala em atenção. Não prestou atenção, ou atenção ao volante, essa aí foi a pior, a gente mexeu com isso, no caso do motorista, né? E você fica vendido, mas tem resposta para isso. A pessoa que tentou fazer um estudo mais aprofundado foi o Watson. Parece que ele mesmo disse assim, pois é, eu levei uma surra do meu pai porque a professora foi dizer para ele que eu não estava prestando atenção.
Aí, mas o que é atenção? Aí ele começou a pesquisar e tal. Eu sei que passou 50 anos. Leiam a história da atenção, que vocês vão ver. É isso que você está falando, é nuance subjetiva. Ela é importante, sim. A professora fala lá, ele não está prestando atenção, ele é desatento. Aí pergunta para a professora, mas o que ele é desatento? Aí ela vai apresentar vários atributos críticos desse, que não é um conceito ainda, é uma concepção dela. O conceito pode ter a partir de um exame psicométrico, quer dizer, o teste psicológico, né? O Conselho Federal de Psicologia tem uma lista de testes que têm validade e fidedignidade. Já se mede a atenção. Exame para motorista, sei lá. Respondeu, moça? Quem é? Rosiane. Respondeu, Rosiane? Agora. A Venância agora. É Maria Venância. Não, eu queria saber se respondeu. Não, não tem como responder. Não. Ela está em outra plataforma. Entendi. Entendeu? Da amostra, quais critérios foram utilizados para garantir sua repercussão? Bom, essa aí é o melhor caminho, é conversar com o estatístico, tá? Ó, a Rosiane falou que atendeu. Então tá bom. Olha, definição da amostra. Quais critérios? Os critérios estatísticos. Eles têm uma fórmulas, né? Eu não me meto, eu vou dar palpite, eu posso sim falar, então é melhor não. Francisco, existe um custo muito grande assim para você contratar um estatístico para fazer um cálculo de amostra? Isso aí é o seguinte, tem que ser uma conversa assim, muito, como é que eu vou dizer, muito tranquila, né? Você e o outro, o especialista, vai dizer exatamente o que você quer saber. É isso aí. E ele vai sugerir coisas, né? E vale a pena, então, pagar para isso? Porque tem sutilezas, né? Por exemplo, aqui no Rio você tem o adolescente que vive na Zona Norte e o adolescente que vive na Zona Sul. Você sabe bem como é que é isso aqui. Tem diferença de comportamento? Tem, Pior né? que tem, né? É. Comportamento, tipo de interesse, até o Então, a lixo. pergunta do Cristiano agora. Cristiano ajudou muito a gente na aula de ontem, que também teve uma aula com o Luiz Paulo Borges. Você não lembra que ele não é do seu tempo, mas ele é do meu tempo, assim. Ele era muito novinho. Ele ontem falou sobre mapa conceitual. Então, o Cristiano está perguntando, na sua opinião, quais são os principais riscos metodológicos em surveys aplicados a professores e como podem ser mitigados em futuras pesquisas? Bom, aqui você tem uma variável chamada riscos metodológicos. Eu vou interpretar a meu modo. Riscos metodológicos, para mim, aparece como uma ruptura com essas expectativas de validade e fidedignidade, principalmente, mas existem outros atributos, tá? Psicométricos, qualidade psicométrica. Tem um artigo que a gente está fazendo agora, está submetendo, que é justamente, não adianta dizer tem validade, né? Prática baseada em evidência. Olha aí, está chegando, está vendo? Eu quero dizer, não, esse tratamento tem efeito, tá? Porque eu usei isso e isso. É válido e fidedigno. Essa é a ideia. Então, risco metodológico é isso? Essa ruptura que você está se referindo? Ô Francisco, o risco metodológico me parece muito prático, vamos dizer assim, na questão da medicina, né? Quando você coloca um placebo e um remédio que está em teste pela primeira vez em humanos, né? Nós tivemos sorte, por exemplo, com a questão da medicação para HIV, né? Porque foi feito isso e as pessoas com medo de morrer se submeteram, inclusive, a testes com riscos altos de não darem certo. Algumas pessoas entraram nessa sem saber e estavam tomando placebo e adoeceram e morreram. Quer dizer, no início da pesquisa, especialmente nos anos 80,
houve assim o risco metodológico de uso de teste de medicamentos de HIV. Só dando um exemplo, né? Tipo, ela pode falar isso em qualquer vacina, qualquer coisa. Agora, por exemplo, aquele caso de hidrocefalite e vários outros casos que nós temos vistos na área médica, né? Eu acho que é muito isso que numa, numa, numa representação, obviamente, que o Cristiano quis apontar. Quer dizer, no caso da pesquisa com alunos ou com professores, né? O risco de você fazer uma pergunta e perder aquele sujeito, né? Ele está fazendo uma pesquisa sobre a questão da sexualidade, a percepção sobre sexualidade, riscos vários em relação às opções sexuais. E o risco que eu vejo no caso da pesquisa com sexualidade não é relativo à questão biológica como da AIDS, né, que é um remédio ou não. É mais no sentido de você perder o sujeito. Né? Você começa com um grupo e você perde o sujeito porque ele desiste de fazer a resposta porque ele não está se sentindo confortável em responder. Então, em etnografia, a gente faz um piloto, né, para ver qual tipo de sujeito é mais suscetível a esse desconforto. Eu não sei como é que você faria numa pesquisa mais quantitativa. Bom, de uma forma ideal, é o seguinte: já foi dito aqui, essa carta ela serve para você preparar o participante da pesquisa. Para você, por exemplo, vai formular uma pergunta que ela é interpretada como alguma coisa que constrange, entendeu? Está constrangido porque fez esse tipo de pergunta. Se você preparar o seu respondente, pode fazer isso, claro, senão você não funciona. Essas perguntas de sexualidade, essas aí são terríveis, porque as pessoas elas não falam tudo, né? Relatório americano famoso, que a ideia era saber mais coisas e não ficou assim no ar, não se sabe exatamente se é aquilo mesmo. Entendi. Está Certo. satisfeito, Cristiano? Cristiano, depois me sinaliza isso, se era isso mesmo, ou se eu interferi na sua pergunta. Agora tem a Deise. Obrigada por partilhar conosco um pouco de conhecimento. Gostaria de fazer a seguinte pergunta: quais os cuidados necessários na análise dos resultados de uma pesquisa survey? Novamente, olha só, o estatístico, se ele trabalha inclusive com survey, ele tem as respostas na ponta da língua, tá? Por exemplo, você não pode sair por aí fazendo inferência, achar, eu acho que isso que aconteceu aqui na amostra vale para o universo inteiro. Olha, eu estou vendo aí essa limitação. É um cuidado necessário, você ter, fazer a coisa consciente. O Cristiano e a outra menina, a Daisy, falaram que ficaram satisfeitos com a sua resposta. É uma pena que não tem essa interação, né? Agora, Carmen, vou fazer aqui uma cobrança. Eu gostaria de ter um feedback de quem puder mandar, porque é bom, porque assim eu posso, Eu talvez. também. Eu também gosto sempre de saber o feedback, né? A gente precisa, né? Porque É verdade. é um bate e volta, claro. Sim, eu vou passar o seu e-mail para eles, para eles responderem diretamente para você. Tá Se bom? vocês tiverem alguma dúvida a mais, assim, quer dizer, como eu disse, eu não sei tudo, né? Pelo contrário, cada vez que eu estou estudando, surgem novas perguntas. E Sim. aí, mas eu posso tentar junto com vocês, quem sabe. Quem sabe numa nova rodada até, né, responder as perguntas, né? Num modelo de live mais interativo, né? Mais perguntas, por favor. O Cristiano está agradecendo. Ah, que bom.
É. Juriti. Juriti é um aluno indígena. E ele está falando que ele está satisfeito com tanta riqueza de conhecimento. Né? É uma pessoa muito querida na turma. E é interessante que ele está adotando o nome dele original, né? E a gente vê o quanto que nós somos analfabetos, né? Com um nome tão cheio de letras que a gente não usa. Essas letras é difícil de Muito pronunciar. lindo, né? A forma como ele escreve o nome dele, né? Então, é um presente a gente ter um Juriti na nossa turma. E Essa aí é a inclusão, né? exatamente, não só o aspecto inclusão na palavra, né? Mas inclusão de fato, né? Ele é professor também e tem sido assim, um presente mesmo na nossa turma. Ele está dizendo que ele aprendeu bastante com você. Quem mais? Vamos lá, gente. Às vezes demora um pouco para colocar na tela também. Uhum. Se ninguém tem pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual o conselho que você daria? Você está acostumado com um mestrado profissional também, você já deve ter dado lá na UCP, deve ter, em alguns lugares, já deve ter ouvido falar, você é membro da CNPq, da CAPES. Qual, assim, em termos de pesquisa tipo survey, qual a contribuição, por exemplo, desse tipo de pesquisa para você criar um produto dentro do curso profissional? O curso profissional aqui são 3 documentos, né? O primeiro deles é a dissertação, igualzinho ao curso acadêmico, e o outro é um produto que eles têm que produzir. E o terceiro é o relatório pedagógico, né, do estágio. Né? Amanhã, dia 4, a Menga, que é nossa colega, já foi nossa colega, né, você na UFJ, não sei, na UF, ela foi minha colega na UF. Você falou que era colega dela também em outra instituição. A Menga vai falar sobre o estágio. Né? Então, assim, qual seria uma contribuição desse tipo de pesquisa que você faz para a produção de um produto? Eu lembro você entrando na minha sala, na nossa sala, eu falo minha porque eu sou muito egoísta, né? Com a bola, uma bola imensa, aí falando assim, Carmen, aproveita e senta nessa bola, porque ergonomicamente essa bola é muito boa para o seu quadril, para a sua postura. E eu falei assim, enlouqueceu, meu amigo, completamente doido. Como que ele traz uma bola para eu sentar para dar aula na bola? Né? Então, assim, é um produto. A bola que você levou é um produto pedagógico muito útil, né, para quem tem problema de coluna, para quem tem. Quer dizer, será que esse tipo de produto físico é a resposta para o mestrado profissional ou o produto do mestrado profissional é outra coisa? Quando você fala que tem que aparecer um produto no final da história, é só uma questão, eu acho até de bom senso. Você está rodeado de problemas. Agora mesmo, quer ver uma coisa idiota? Você vai no supermercado, aqui no Zona Sul, sabe aquela data de validade do produto? Ah, Eu descobri, por intuição, que a pessoa que vende aquele produto aí para o supermercado esconde aquilo de uma tal maneira que você fica procurando horas onde está a a data. validade. É. Sabe o que significa isso? Você está com pressa, você foi fazer compras ali correndo, você precisa ir para casa. Aí, vou levar assim mesmo.
Já Você chega reparou em que casa, a validade está... alguém ganha dinheiro com isso, alguém está fazendo a coisa errada. Sabe que outro dia, falando nisso, só para alertar as pessoas também, eu comprei uma manteiga aqui no supermercado aqui mesmo, e tinha duas embalagens, uma dentro da outra. A primeira tinha validade vencida e a segunda estava com a validade boa. Então, até isso eles estão enganando a gente, tá? Com duas embalagens, uma dentro da outra, igualzinho, duas latinhas. Uma Bom, latinha de manteiga, tá? É uma forma de enganar. Tem duas questões. A gente vai passar para a questão, então. O José Augusto, é esse que está monitorando para a gente. Em sua pesquisa sobre síndrome de burnout em docentes, foram identificados aspectos relacionados à gestão escolar e às políticas públicas locais que contribuem para o agravamento desse quadro? olha só, o burnout nada mais é que um estado de exaustão emocional, né? Física e mental causado por estresse crônico, geralmente relacionado ao trabalho. O burnout se caracteriza por esgotamento emocional. Primeiro, sensação de estar sobrecarregado e esgotado, sem energia para enfrentar dia a dia. Despersonalização, isso acontece muito. Uma atitude cínica ou negativa em relação ao trabalho e às pessoas com quem se interage, podendo levar a distanciamento emocional. E, por último, a terceira, redução da realização pessoal. Sentimento de ineficiência, falta de realização e assim por diante. Eu lembro um assunto, despersonalização, a telefonista passa o dia inteiro recebendo ligação. Então, Uhum. teve um caso na França, foi isso aí mesmo. A telefonista saía do trabalho e o som da porta do metrô é igualzinho ao som de chamada do telefone, tá? Então, toda vez que a porta do metrô abria, ela respondia alô. Tá? Isso é despersonalização. Você começa a dar respostas automaticamente. Então, é importante conhecer os sinais do burnout, né? E o que a gente fez foi isso. Nós aplicamos um questionário para saber se e tá, professor, ele tem burnout. Tá? Às vezes, o burnout se junta com uma outra doença profissional, chama-se assédio moral, que é assédio moral. A mulher passa a ser assédio sexual, porque é uma ponte rápida, assim. Ó. Então, eu me interesso por isso. E pode aplicar, quer dizer, é claro, né? Você quer aplicar para obter resposta, para poder montar um programa, né? Um programa de saúde mental dentro da empresa. A gente tem visto, ó, é demais, mas está demais o pessoal reclamando desse burnout no trabalho. Sonha com o trabalho, trabalha demais, perde o apetite, e assim vai. Responde, não. Tá, tem uma questão da Renata agora, né? Com base nos achados da pesquisa, que recomendações específicas o senhor faria às secretarias municipais de educação da região Sudeste para prevenir ou mitigar os efeitos do burnout? É uma ótima pergunta. Viu, Renata? É o seguinte: isso é uma decisão política. Você precisa conversar ao pé do ouvido com as pessoas que mandam para explicar os efeitos do burnout. Normalmente, efeito de burnout é afastamento do trabalho. Não tem outra. A pessoa entra no estado de esgotamento, né? Exaustão emocional, uma coisa por aí. Esgotamento emocional. Me parece interessante, Francisco, me parece interessante porque quando você fala em burnout, a ideia que me vem à cabeça é que as pessoas ficam impactadas ou num estresse muito mais físico do que emocional. Mas o que você está falando aí que
me parece o contrário do que eu pensava. É muito mais o aspecto emocional do que o aspecto físico, né? Não, repare bem, é físico hoje porque ontem era emocional. Então passou o emocional todinho para o corpo, entendeu? Ah, entendi. Artrite, essas coisas assim são típicas. Dor de cabeça, afastamento do trabalho. O que significa isso? Substitui, mas professor me parece que está escasso, né? É difícil ficar substituindo. Ou então, assim, olha, tem um chefe que exagera nos pedidos para fazer determinado tipo de tarefa. O chefe não está medindo o que está acontecendo lá com a pessoa que não dorme mais, que fica só alerta, sempre alerta. É uma Ó, situação. quem tá aqui com a gente, a Silene Medrado, fez uma pergunta. Ó. O mestrado profissional desempenha um papel social relevante ao propor soluções práticas fundamentadas em PBE e conecta ciências às demandas reais da sociedade. Eu não entendi a pergunta, mas você deve entender que você conhece ela. Conheço sim. Deixa eu ver aqui. Papel social relevante, soluções práticas. Sim, claro, você pode. Prática baseada em evidência e conecta a ciência às demandas. Ah, sim, entendi. Veja só, você pode, com base nos dados, olha só, fazer uma revisão sistemática da literatura para saber como é que anda a síndrome de burnout por aí. Tem muita coisa escrita, mais do que a gente pensa. Então, inclusive, olhar esses programas de saúde. É saúde mesmo, saúde coletiva, saúde dentro da empresa. Agora, é claro, isso aqui significa custo. Quanto é que custa fazer um saneamento dentro da empresa? Eles não fazem essa relação, tá? Não fazem a relação entre a produtividade na empresa e a doença. Quer dizer, está produzindo muito mais com base nesse esforço, né? Exagerado. Acho que na escola isso fica muito evidente Fica. no inúmeros casos de pedido de licença e de afastamento. Tem até um piadista, é um cara que faz. Eu até assisto ele porque eu acho ele hilário, mas ele faz umas coisas meio pejorativas, né? Não lembro o nome dele, mas ele fala sobre a função do professor de um modo geral. É um cara que faz piada na internet. E ele brinca muito com a questão do tirar um atestado, vou tirar um atestado, atestado Uhum. médico. A questão do atestado médico virou como se fosse assim, o professor ele é tão despreza tanto a profissão, ele é tão relaxado que ele pede licença por qualquer motivo. Mas não é verdade, quer dizer, o número de atestados médicos solicitados, e é óbvio que ninguém quer deixar de ir trabalhar, e as pessoas assumem que o professor quer ficar em casa, então ele pede licença, pede atestado médico, tem direito a atestado médico, então pede. Mas se você somar o número de atestados que existem, desculpa, e, quer dizer, isso é uma síndrome de burnout, com certeza, porque é uma evidência clara, uma evidência concreta de que o professor não está suportando a carga de trabalho que ele está tendo, né? E eu acho que isso deveria ser pesquisado com muito mais sensibilidade, eu acho, né? A professora Silene colocou a questão da prática baseada em evidência e de uma forma interessante, porque o próprio a vítima do burnout, ela reconhece que o envolvimento dela, né, nas decisões sobre sua própria saúde é fundamental. E você tem que chamar o professor, tem que montar um programa, né, de atendimento. Olha, mais uma vez, revisão sistemática da literatura para saber dessa impacto, né, de um programa de saúde coletiva nos sintomas de como é? De burnout.
Uhum. Tem uma outra questão aqui. Bárbara Kelly. Durante a coleta de dados, foram observadas diferenças significativas entre os professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental em relação aos sintomas de burnout? Olha só, o que acontece? O que estressa mais? É trabalhar com bebezinho ou trabalhar com adolescente? Eu não tenho uma medida. Os problemas são de natureza diferente. Mas que é estressante é um posto de trabalho, eu falo bem em ergonomia, posto de trabalho que tem uma demanda assim fora de série. O professor tem que ter atenção difusa, sabe? Ele tem que estar olhando olhando a outra coisa, principalmente bebê, né? É. Depende muito. Depende muito também da afinidade, né? Tem gente que tem mais habilidade, gosta mais de trabalhar com crianças, né? Sim. Pequenininhas. Tem outros que têm mais afinidade com um adolescente. Eu, por exemplo, como escolhi trabalhar com fracasso escolar, eu gosto daqueles adolescentes que ninguém quer ficar por perto. Então, esses ficam meus amigos. Então, eu tenho várias amigas minhas que têm adolescentes terríveis em casa, terríveis no sentido de comportamento alternativo mesmo, né? Colocando a sua vida até em risco, que hoje em dia está muito na moda você ter atitudes de colocar a sua vida em risco para poder chamar a atenção, que é uma coisa seríssima. E eu tenho muita facilidade de lidar com esse adolescente. Então, para mim, pessoalmente, trabalhar com crianças pequenas, muito pequenas, bebês, vai gerar muito mais estresse do que trabalhar com adolescentes, que as pessoas muitas vezes não querem nem chegar perto, né? Então, assim, isso vai depender muito da empatia, né? A Silene está falando aqui que foi uma afirmativa que ela fez, não uma pergunta. Mas tem uma. Programa de intervenção para apontar respostas e lacunas necessárias para a produção do produto solucionador. Novamente, eu não entendi a pergunta. É só uma afirmação, ela está falando. Eu não vi a pergunta. Como é que é? Bota de novo, por favor. Programas de intervenção podem apontar respostas e lacunas necessárias para a produção de um produto solucionador. Programa de intervenção, mas aí responde você, por favor. Olha, é o seguinte, você tem que envolver a vítima nisso aí, né? A pessoa que está sofrendo esse burnout, ela tem que participar ativamente de um programa de saúde coletiva. É saúde mesmo, é epidemia, eles estão tratando assim. Para perguntar na escola, estão todos estressados, todos com os mesmos sintomas. Então é isso, é vontade política. É para mexer nisso ou não? Deixa ficar como está para ver até onde vai. Não é só na escola, estou dizendo, no trabalho de um modo geral, né? É verdade. Acho que tem um comentário aqui do nosso interlocutor aqui. Ele está falando comigo em off aqui, que ele ficou muito interessado na questão do burnout. E não foi só por isso que eu convidei você, mas eu acho que a sua pesquisa de burnout como modelo de pesquisa feita com survey, eu lembro você explicando isso na sala naquela época já, é um modelo mesmo, né, de uma pesquisa de survey. Então, eu acho que quem tem interesse de trabalhar com survey, começar pela sua pesquisa, por esse texto, e pela própria dissertação da Gisele, né, eu acho que é um bom começo, né? Porque você tem ali um exemplo concreto não só da síndrome do burnout, como também de como foi feita a pesquisa baseada em survey. Concorda comigo? Eu quero mostrar para vocês aqui o livrinho, está dando para ver aí? Esse aqui é o livro do burnout
a gente fez junto aí com a Gisele. Está vendo, Renata? O livro é interessante. Parece que eu coloquei na bibliografia também. Tá. Até eu tive uma orientanda que fez burnout com enfermeiras. Ela é enfermeira. Foi um trabalho muito bem feito. Muito, muito bom. Eu acho que nós podemos encerrar a nossa conversa, só faltam 10 minutos ainda, mas eu acho que já dá para você fechar, né? Eu não tenho nem como te agradecer pelo seu empenho nessa apresentação, você foi excepcional, o seu material de ilustração maravilhoso, e eu não podia ficar surpresa, porque esse é o seu jeito, né? É o seu jeito de trabalhar. Seriedade, compromisso, pesquisa, estudo, né, Francisco? A vida da gente foi estudar, informar, né? Então, é interessante que você tenha tido, que eu tive essa ideia de te chamar e que você tenha tido uma resposta positiva. Não só a gente se reencontrou depois de tantos anos, mas a gente reencontrou na mesma página, né? Na mesma página, que é discutindo pesquisa. E pesquisa que a gente sabe fazer e está fazendo há muitos anos, né? E isso é muito legal, porque deu oportunidade da gente mostrar que talvez lá atrás a gente não tivesse fazendo a coisa tão ruim assim, né? Porque a gente permaneceu fazendo, você formou, só da sua família você formou vários doutores, o Francisco tem uma família enorme, mas fora da família você formou uma família de alunos, eu também formei uma família de alunos, e esse é o nosso legado, né? Para essas crianças, esses adolescentes, esses jovens pesquisadores que estão entrando no mercado. Não dá para fazer mestrado profissional ou acadêmico que não seja através de muito estudo e muita pesquisa séria e com determinação, com foco, e tomar, assim, se a gente não servir para nada na nossa idade, que sirva como exemplo, né, Francisco, de duas pessoas que militaram nessa coisa de formar alunos pesquisadores por uma década, não, por um meio século que a gente está fazendo isso, né? É muito tempo. Né? Eu queria que você falasse suas últimas palavras para a gente encerrar a nossa apresentação. Agradecer muito o José Augusto, o Cristiano, todos os alunos que estavam presentes hoje, muita gente aqui assistindo, todos os alunos vieram, todos os alunos fizeram perguntas consequentes, a professora Medrado, que apareceu aí, né, para dar um brilho na nossa apresentação. Eu queria te agradecer imensamente. E a gente fica aqui te devendo uma outra oportunidade de você vir aqui pessoalmente fazer essa apresentação. Fala aí. Bom, novamente agradeço, né, o convite, agradecer ao José Augusto também a paciência dele para colocar o material aí. E é isso. Precisando de alguma coisa, estarei sempre por aqui. Tá bom? O José Augusto está dizendo que vai colocar a lista de presença à sua disposição para você entrar em contato com as pessoas. Tá bom? Ok, tá ótimo. Então, obrigado. muito obrigado. Você vai se achar na TV UFRB, que é uma estrutura bem complexa, bem interessante. Você vai achar o seu vídeo lá. O nosso vídeo vai estar lá, tá bom? Silene, eu agradeço então, viu, ter comparecido aqui também. Eu também agradeço muito, Silene. A gente se encontra, você aqui na tela depois, lá de Portugal, tá bom? Um abraço, querida. Obrigada, Deise, também. Obrigada. Vamos encerrar, então, a nossa live. Tchau, Francisco. Tchau.